Talvez essa pergunta pareça antiga, pertencente a uma outra época, só que vale muito a pena perguntar. Onde é que os pecadores podem se esconder ou se abrigar da ira de Deus? Pode parecer meio antiquada e fora de contexto com o mundo de hoje. Só que se for assim, talvez sejamos nós que estejamos fora de contato com a realidade. Porque a palavra de Deus nos deixa muito claro em Apocalipse 6, nos dando uma imagem muito sóbria do último dia. Aqui está a realidade com a qual todos nós deveremos lidar. O texto diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versos 15 e 17. A humanidade é descrita aqui nesse texto num múltiplo de 7. Desde reis até os escravos, toda a humanidade está incluída. Todos estão procurando um esconderijo. E ninguém pode suportar a investida dessa ira divina. Portanto, a questão aqui está longe de ser antiquada. É a questão de hoje, porque diz respeito à nossa eternidade futura. Que covil, que esconderijo, que cova existe para nos proteger da ira divina que virá? E para essa pergunta na Bíblia, existe uma resposta que é muito, mas muito errada quando a gente fala de se esconder da ira de Deus. E essa resposta errada é a religião. Vamos tomar aqui Jeremias, por exemplo. O profeta declara o julgamento muito próximo que Jerusalém terá que enfrentar. Deus está enviando Babilônia para punir Israel, e nada que o povo possa fazer vai evitar esse destino. No entanto, existem alguns que buscam refúgio no templo e nos rituais e também nas cerimônias do templo. Só que o Senhor vai desabrigá-los de toda e qualquer falsa segurança. O texto de Jeremias diz: não confiem em palavras falsas dizendo o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Vocês vão lá, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vocês vêm e se põem diante de mim, nesse templo que se chama pelo meu nome, e dizem: agora estamos salvos. Sim, vocês falam isso, mas só para poderem continuar praticando essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi o que vocês estão fazendo, diz o Senhor. Jeremias 4 e também 9 e 11. Onde estão esses pecadores em busca de abrigo? Na casa que é chamada pelo nome do Senhor. Isso é o que significa transformar o templo num covil de salteadores, num esconderijo de ladrões. Eles transformaram a religião no seu esconderijo pessoal. E ali eles proclamam: olha, estamos livres para continuarmos praticando nossas abominações. Quem pode negar que os religiosos usam sua religião como uma cobertura para o mal que praticam? Ninguém. O próprio Blaise Pascal já dizia: os homens nunca cometem um mal tão pleno e alegremente como quando o fazem por convicções religiosas. E o Senhor não vai negar isso nem sequer por um segundo. De fato, ele expõe essa questão. E ele expõe esses homens derrubando seu esconderijo enquanto os babilônios saqueavam Jerusalém. 600 anos depois, esse mesmo Senhor visita o templo, que fora reconstruído lá na frente, e ele dá a esse templo o mesmo tratamento de antes. É interessante que alguns ateus consideram essa questão da purificação do templo, dessa bagunça que Jesus faz ali em Mateus 21, no meio do templo, como um motivo para não seguir Jesus. Isso é altamente irônico, porque esses mesmos ateus costumam dizer que a religião é uma fonte muito grande de maldade. E Jesus confirma isso, ele concorda com essa questão. É precisamente por isso que ele derruba as mesas, solta os animais e causa aquela confusão. Poucos secularistas se aproximam desse fervor antirreligioso de Jesus de Nazaré.
Essa limpeza do templo deveria ser uma passagem favorita para todos esses novos ateus. O texto diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, só que vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Mateus 21, 12 e 13. Assim como foi lá em Jeremias 7, o templo está mais uma vez programado para demolição. Na parábola do banquete de casamento, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém e agora no capítulo seguinte ele visita o templo uma última vez. E observe o que Jesus chama de templo, uma casa de oração. Não é um bunker nuclear capaz de proteger ladrões como nós do julgamento que está vindo. É um lugar de oração. Não é em si mesmo um refúgio espiritual. É uma seta que aponta para aquele que é o nosso refúgio espiritual. Em apenas 5 dias, o Senhor Jesus, ele mesmo, vai ser destruído na cruz, demolido e despedaçado debaixo da cólera de Deus que deveria cair sobre nós. E ainda assim, no domingo, ele vai ser ressuscitado e colocado como a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro e único refúgio para nós pecadores fugirmos da ira divina. Portanto, a lição desse texto é muito clara. Não existe refúgio na religião. Não existem sociedades às quais possamos aderir. Não existem rituais que possamos praticar, nem mistérios que possamos sondar e desvendar. Não existem atos que possamos praticar, realizar, que possam nos proteger daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro. Se mesmo o templo de Jerusalém, a casa chamada pelo próprio nome do Senhor, provou ser um refúgio completamente inútil, certamente não existe nenhuma esperança em nenhum outro edifício religioso. Esses esconderijos seriam simplesmente covis de ladrões. E são tão perigosos justamente porque eles nos obrigam a correr exatamente na direção errada. O único refúgio na nossa vida é o próprio Cordeiro. O único refúgio a ser buscado é em direção a Ele, pois é só Cristo que é o nosso verdadeiro refúgio. Toda e qualquer outra coisa que não seja Cristo não passa de areia movediça.